Oi, Roberta, tudo bem? Bia, bem-vindas. Joana, tô. Boa noite. Oi, Dona Valquíria, tudo bem? Luquinhas, tudo bem? Olha, nossa Tá convidada da travada, noite. travada a internet. Eu tô vendo você, Oi, espera, mas a minha imagem tá travada. mas eu te vejo bem. Lixo, Dona Valquíria, a imagem da Débora congelou. Tá toda. Aí voltou. Deb, tudo bem, querida? Tudo bem, e aí? Mas eu tô parada, né? Tô paralisada? Não, voltou, voltou. Olá, Ruth. Voltou. Vai e volta, vai e volta. Você está perto do. Oi, Henrique. Você está perto do roteador da internet? Vamos ver se ela consegue voltar. Oi, Deb, você está perto do roteador da internet? Porque vai e volta. Eu tô pertinho. Ah, vamos torcer para dar certo. É, tudo bem se eu ficar paralisada assim. Eu não tô me vendo mexer, mas tá tudo bem. Você está linda, bem-vinda. Ah, até me arrumei hoje, obrigada. A Roberta falou que você estava linda. É, Ah, obrigada. Tana entrou. Vai ter algumas amigas de vocês que eu não conheço. Aí, se você quiser complementar alguém, fique à vontade. Tá bem. Para quem não conhece, aqui a Débora, nossa convidada do mês de setembro. Ela é minha sócia, amiga e confidente. E hoje eu estou nesse cenário novo, tá? Porque eu vou confessar que. Oi, Bárbara, que eu fugi de São Paulo a passar aqui uns dias no interior e acabei de chegar. Então, eu estou aqui num quartinho de uma fazenda, improvisando o oráculo, porque o importante era continuar com ele, né? Hoje é nosso oráculo número 16, tá? E estamos com nova convidada. Ela está nervosa, tá? Ela me falou: Ah, eu estou nervosa, tá com dor de barriga. Tá? Ela não é assim toda quietinha, toda presa, né? Daqui a pouco ela se começa a descabelar e falar tudo o que tem que falar. Mas fala um pouquinho de você, Débora, conta. Ah, eu sou sua sócia, sua amiga, sua confidente. Sou mãe de dois filhos quase adolescentes. E é isso, né, gente? Tem aí um aprendizado de vida para compartilhar com todo mundo, acho bacana, né? E você começou sua vida fazendo turismo, né? Estudou turismo. E eu sou formada em turismo e o mundo dá muitas voltas que eu hoje né, trabalho num restaurante, né, que era uma das áreas da faculdade, né? Uhum. E para, Isso é muito e louco na para quem vida não da gente. sabe, ela faz umas peças de artesania, crochê, tecidos, né? Maravilhosa. Quem fez? Ah, eu deixei meu saquinho lá, mas vou voltar, peraí. Ela que fez esse saquinho do oráculo, tá, gente? Ela que fez o saquinho, tá? Bordou o logo, todo feito à mão e fez o saquinho, a bolsinha super linda. Ela faz umas coisas maravilhosas que eu ganhei de presente no aniversário. Postei essa semana um saquinho para pôr o lixo no carro. Ela super, tá? E aí, na hora que a gente conversou, como você quer que eu coloque sua descrição? Ela me olhou assim como, eu não tenho nada para falar de mim, entendeu? Tem um monte, tem um monte. E você está gostando do oráculo dele? Eu estou adorando, acho muito bacana, assim, as mensagens vêm
conforme a gente vai falando, né, as pessoas vão comentando, os pensamentos vão fluindo, é muito bacana. É uma hora da semana que a gente se dedica a abrir nossos pensamentos, né? É legal que a gente tem conseguido colocar esse ponto de encontro, né? Para as que são Isso. frequentes, para as novas, enfim, enfim. E vamos lá com o É nosso isso mesmo. Tem oráculo, então. gente nova aí. Tem pessoas Vamos lá. novas. Tem o Guto, a Cris, a Márcia, um pessoal aí novo, Bem-vindos né? toda a turma da Débora, bem-vindos. Então, para quem é novo no oráculo, esse oráculo começou mais ou menos que no começo da pandemia, com a intenção de colocar um lugar de encontro para quem tivesse a fim de falar de coisas de autoconhecimento, de aprendizado, de autoajuda, né? Eu percebi que tinha muitas pessoas sozinhas que precisavam, sabe, de ter uma conversa. E a pandemia daqui a pouco está acabando, mas a gente continua fazendo oráculo porque tem sido recebido muito bem. Tem muitas pessoas que gostam de assistir com a família e por isso que vamos em frente fazendo oráculo até que a gente sentir que não tem mais espaço para ele. Mas por enquanto, Débora, você virou sua câmera. Aí Pronto, voltou. voltou. Ai, meu De Deus. novo. Voltou? Aí voltou. Voltou. É que eu não me vejo. Isso Voltou. aconteceu Tudo bem, comigo também vamos na lá. primeira vez, tá? Porque essa é a primeira live da Débora. Eu estou assim, no mês de agosto, eu estava com a Vanessa, né, que deixou a gente a semana passada. Ela também fez o primeiro live comigo. Então, eu estou aqui trazendo as meninas, né, para elas se sentir mais conforme com esse esquema do live. E o Oráculo do Pão foi meu segundo live. Mas a verdade é que eu comecei a fazer ele por causa do primeiro live, que eu percebi que as pessoas estavam muito sozinhas e tinham vontade de conversar com alguém. Eu falei, vamos a fazer um ponto de encontro. Se eu pode falar oi para todo mundo, Deb, não seja Oi, tímida. Dani. Oi, Ju. O pior é que todo mundo que está lá sabe que ela não é tímida, então não seja tímida, tá? Vai passar, vai Vai passar. passar. Então, eu cheguei aqui no quartinho da fazenda, eu falei, deve ter alguma virgem, alguma coisa bonitinha. Não tem nada, menina, não tem absolutamente nada. Aí eu peguei o terço do meu marido, coloquei aqui na mesa junto com o oráculo para dar um ambiente mais, né, espiritual. Só que no corredor tinha uma virgem maravilhosa desse tamanho, eu quase que fui lá roubar. Eu falei, vai que eu pego. Não deu Porque para pegar eu emprestado. falei, não, mas depois eu vou fugir e vou tirar a foto do oráculo lá, tá? Tá bom. Então, o que será que a gente vai receber hoje? Perdão, já saiu? Não, perdão não Ah, saiu. seria uma boa palavra. A Débora me falou a semana passada, né? Você falou, eu acho que a gente tinha que prestar mais atenção no oráculo com a semana da gente, né? Será que a gente está precisando perdoar? Às vezes os pensamentos precisam de perdão. Olha, a gente já fez 15 cartas, então são 33, temos 18 cartas do oráculo ainda. Deixa eu virar para eu ver aqui. E mais para frente, mais para trás, para vocês verem. Certinho? Fiz minhas unhas. Vale. Vamos lá, tá tudo bem. Onde Essa você daí, quer? essa é bem do meio. A do meio. Esta, Essa isso. mesma? Sim. Vamos lá. Oi, Charles. Oi, Roberta. Os fãs da Débora. Espera aí que eu estou acertando aqui a câmera. E nossa carta sempre não é a que a gente pensa, isso já sabemos, né? Não é amor, Oi, Joana. Ju. É parecido, tá? Aceitação. Muito bom.
Vamos lá? Acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida. Deixar-se fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida em seu coração. Profundo. Carta profunda e um pouco difícil, não é? Foi puxado o seu primeiro oráculo. É uma carta um pouco difícil, eu acho. Não a palavra, eu acho que o texto está bem profundo, dá para falar bastante coisa. Que carta linda falou a Bárbara, a Joana falou amém. Então vamos lá, vou ler mais uma vez, tá? Vamos por parte. Acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida. Deixar-se fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida em seu coração. Perfeito. E eu vou dar umas palavrinhas para ver o que a Débora acha. A gente tem falando tanto de autoconhecimento no oráculo todo, porque o oráculo foi feito com a intenção de ajudar as pessoas no processo de autoconhecimento. E eu acho que o segredo do autoconhecimento é a primeira parte da carta. Acolher o divino que está em você. Para conseguir se conectar com a divindade de cada um, a gente precisa se conhecer, né? Somos todos parte de um universo, independente da religião que você acredita, somos todos parte desse universo que vem de uma formação, de uma fonte universal única e de um ser divino. Fomos formadas por um ser divino. Chame se você quiser chamar de energia, se você quiser chamar de Deus, se você quiser chamar de fonte universal, somos todos essência e parte dessa fonte divina. Então, a divinidade existe na gente. E eu acho que o autoconhecimento que eu tenho convidado a vocês fazer através do oráculo e através da vida de vocês, é para vocês encontrar a divinidade em você e poder, através de você, aconchegar a vida no seu coração, que é a última frase da carta do oráculo. O que você acha desse pensamento? Eu acho que é por aí mesmo, e que às vezes a gente precisa perceber que a gente às vezes passa por momentos que fala, puxa, não deveria ter sido assim, deveria ter sido melhor ou menos dolorido, mas é uma forma de aprendizado e é uma forma de aceitar aquilo que está por vir. Eu acho que às vezes a gente não presta muito atenção nisso, né? E sempre às vezes as pessoas se revoltam. Nossa, é só comigo que isso acontece, tarará. Então, eu acho que é uma forma de a gente aceitar, aprender e se reconectar com o fluxo da vida, de fato, né? Uhum. É que a verdade é que assim, a gente quando passa por momentos difíceis, de desafio, dificuldades, a última coisa que a gente pensa no momento é, estou numa fase de aprendizado. Daqui a pouco eu vou aprender e entender por que eu estou passando por essa situação, né? Se a gente conseguisse olhar e reagir dessa forma, a vida ficaria bem mais fácil, mas a gente não consegue, né? A gente entende só bem mais para frente por que essa situação aconteceu. A Joana está falando aceitar é essência. Aceitar é essência porque é aceitar como você é mesmo. Eu acho que a aceitação mais importante que a gente tem na vida é aceitar o eu.
como que eu sou? Com as coisas positivas, as coisas negativas. Com as coisas que eu tenho, com as carências e as coisas que eu desejo e não consigo. Eu acho que essa é a primeira aceitação para a gente conseguir abraçar a vida com aconchego no coração e viver de uma forma feliz e em paz. Isso, e às vezes é muito difícil, né? A gente aceitar os erros, a Uhum, verdade, né? uhum, Mas a gente consegue levar a vida um pouco mais leve, eu acho que se aceitando da forma que é, das coisas que se configuram à nossa frente, né? É um conhecimento interno bem grande mesmo, né? uhum, uhum. A verdade é que aceitação é, como a gente falou no começo, para você se aceitar, você tem que conhecer e reconhecer as falhas e as carências que a gente tem. Eu acho que a gente é super exigente e super dura com nós mesmos, especialmente as mulheres, né? A gente sempre tem uma ideia na cabeça de como que a gente tem que ser ou como a gente deveria ser, né? Eh, e a gente coloca Principalmente quando a gente se torna mãe, né? exatamente, né? A gente coloca uma meta de como nós temos que ser e a vida vai levando a gente por outros caminhos e a gente não consegue. O Henrique está falando aceitar os nossos erros, mas também as nossas potencialidades. Super bem, Henrique, super importante, né? Aprender a gente se focar nas coisas positivas, nas coisas que a gente já tem e não nas coisas que faltam e as coisas negativas, né? Tudo é um equilíbrio na É, vida. tudo é um equilíbrio. E aí tem uma frase que diz que a luz é através de É, você, permitir né? que a Eu luz achei se isso faça através de você. através de você. É exatamente isso, é acreditar no nosso potencial e fazer com que isso brilhe muito mais do que aquilo que a gente não faz tão bem, ou que a gente não é tão bem, né? Uhum, uhum. É Ser um trabalhar ser brilhante mesmo, né? é trabalhar e se concentrar nas potencialidades, como falou o Henrique. Vamos assim, a gente sempre tem que se aperfeiçoar e a gente tem que melhorar e a gente tem que é, estudar, aprender, se profissionalizar, é, entender a vida sempre avançando, né? Sempre se aprofundando mais na vida. Mas isso pode ser feito com aceitação e com compaixão com a gente mesma, né? Porque eu acho que temos dois tipos de aceitação, obviamente, com as outras pessoas e com a gente. Mas para ser uma aceitação geral, globalizada, falando de certa forma, a gente precisa aceitar o eu para poder aceitar os outros e ter uma convivência de aceitação, né? Falando É, do conceito da carta. Mas, como humanos, né, a gente temos a tendência sempre de lembrar as coisas negativas, né? Distinguir as coisas negativas em um contexto, né? E deixar marcadas na nossa mente, né? A gente não lembra, porque a vida está mais cheia de coisas positivas que coisas negativas, graças a Deus, né? dúvida, sem Uhum. dúvida. Mas quantas coisas positivas que a gente lembra? Mas as negativas a gente não esquece nenhuma, né? Não é verdade? A Joana está falando, deixa eu ver aqui o que ela está falando. Essa mudança de mentalidade que a aceitação promove em nós, tira-nos da vitimização e comodismo. Excelente, muito bem, muito bem. E isso de... É não se vitimar com isso, né? Então, tudo bem, então já que eu sou assim, já que a minha vida é assim, então vai ser assim, Uhum. né? E eu acho que a gente não está aqui de passagem, né? Eu acho que a gente tem Exatamente. muito mais coisa a crescer, a evoluir, a aprender, a ser melhor, enfim, em muitas coisas, né? E a palavra vítima, vitimização, é muito pesada espiritualmente falando, né?
quando as pessoas se posicionam como vítimas frente à vida, né, é uma forma de controlar a situação, inconscientemente, mas elas estão tentando controlar. Eu sou assim, essas são minhas limitações, minhas dificuldades, e assim que eu sou, não posso sair dessa situação, não posso mudar, não quero mudar. E o resto das pessoas em torno tem que fazer o trabalho de aceitação com essa pessoa que ela não está fazendo com as limitações dela, né? Então, assim, Sem dúvida. se vitimizar é para a pessoa a crescer, a evoluir. Uhum. A gente vê tantas histórias de superação de tantas pessoas, sei lá, que sofreram um acidente e perderam uma perna e viraram atletas, enfim. E isso é uma forma de não se vitimizar, é dizer, ok, foi assim que me deram o que eu tenho que ver, então vamos fazer disso uma coisa positiva, provar para mim mesmo que sou capaz de fazer um monte de coisa, né? Uhum. E não ficar lá, ai, puxa, agora eu sou assim mesmo, né? E você acha que essa palavra aceitação não tem a ver com o que a gente conversou, de todas as carreiras que você tem, que a gente vai construindo e inventando através da vida para sair em frente? Sem dúvida, sem dúvida. Faz muito sentido mesmo, Uhum. né? E acho que tinha que passar por tudo isso, de fato, e recolhendo cada coisinha, né, boa que você foi fazendo aí nesse mundo de coisas que a gente inventa, né? Uhum, uhum. A Pati aí, sua irmã está falando. Oi, Pati. Se vitimizar é cômodo. Somos capazes de aprender com os erros. Sem dúvida, sem dúvida. E, e a gente Oi, William. tem uma capacidade de aprender, né? A gente é super jovem aqui, né? A Débora e eu temos 3 dias de diferença Muito de jovem. idade. Eu sou mais velha que ela por 3 dias. E a gente já está quase entrando nos 35, né? E... Mas a gente vê que falta ainda muito chão pela frente. E que a gente, cada vez, se você aceita os desafios, a gente cada vez tem capacidade de se reinventar. E com essa capacidade de você se reinventar, a gente avança, cresce, adquire vivências diferentes, novas experiências de vida, né? Que ajudam na nossa evolução e nosso crescimento. A Joana está falando, o reconhecimento disso provoca um olhar mais aprofundado em quem somos hoje e o que nós queremos nos tornar. Ademais, também facilita a aceitação do outro e o alcance de uma vida equilibrada e saudável. A Denise está falando, o erro nos fortalece. Perfeito. Nossa, a turma está animada hoje, gostei. É bom. E assim, e a gente às vezes sofre com situações de não aceitação, né? De a gente entrar numa escola nova, por exemplo, eu passei aqui na Uhum, minha uhum, casa. Será que vão me aceitar? Será que vão me olhar de uma forma diferente? Será que é porque o meu tênis é mais bonito do que o outro? Vão ter preconceitos já estabelecidos, né? A gente sofre também com a aceitação do outro com a gente. Às vezes a gente é super resolvida, né? uhum, uhum, Mas o outro não nos aceita, né? uhum. É que o ser humano, a tendência do ser humano não gosta muito de mudança, né? De sair da zona de conforto, Novos desafios, né? né? Toda mudança, todo câmbio, né? Tira a gente da zona de conforto. A Roberta está falando que às vezes precisamos entender que ciclos se findam, né? Ciclos finalizam. E, assim, e falando na pandemia, que foi a fonte Que é um de, ciclo que está quase findando, será? Exatamente, mas a Roberta fala que sempre devemos prestar atenção ao novo. E assim, quantas coisas novas a gente não tem percebido depois dessa pandemia, né? Todo mundo falando do novo mundo, da nova era, do novo começo, tudo novo, tudo novo. E a pandemia tem trazido para a gente, tem representado um monte de mudanças, né? Da forma que a gente vive, né?
a forma que a gente socializa, a forma que a gente trabalha, né? A forma Sem como a dúvida. gente se relaciona com nossas famílias. Nada é igual. Quem não tem percebido, né? Porque a gente fica no cotidiano funcionando, funcionando, mas eu acho que eu até já esqueci como que era antes da pandemia, tá? Isso é muito louco, né? Débora, não é? É aquela loucura que a gente vai, tem que sair essa hora, porque senão eu pego muito trânsito, e aí eu não vou chegar na hora e tem que voltar, levar um na escola, aí pega o outro num clube, aí não sei o que. Na verdade, eu esqueci um pouco como é essa coisa louca, né? Uhum. Não que eu não gostaria que voltasse isso rapidamente, mas a nossa consciência eu acho que mudou muito, que não precisa ser essa loucura, não precisa ser tudo para ontem. Eu acho que tudo consegue ser programado de uma forma leve, né? Uhum. A gente fez um baita de um trabalho de aceitação, muitos de nós, né? Com essa mudança, aceitar tá ali, a gente não consegue mudar, é uma coisa maior, né? A Jussara está falando, ciclos se fecham e lindos ciclos se abrem, né? Porque o problema da pandemia tem trazido muitas coisas tristes, né? Muitas pessoas passando dificuldades. Acho que todos nós, em um plano diferente que o outro, mas todo mundo está experimentando grandes desafios em diferentes áreas da vida, mas eu acho que aceitação tem sido a palavra do mundo nessa pandemia, né? E quem tem tido mais dificuldade para aceitar esses desafios tem sofrido mais e está sofrendo mais com o processo, né? A Silvia fala aceitação e adaptação para um novo momento. E a É, capacidade do ser humano de aceitar e se adaptar é infinita. é infinita. Aceitar e seguir. Eu lembro na época que eu que trabalhava em escritório, antes de voltar para o mundo dos restaurantes, a gente usava uma máquina fotocopiadora, né? E uma máquina de fax para mandar os pedidos. Cada vez que chegava uma máquina nova, eu me estressava pra caramba. Porque eu já sabia tudo da máquina, tá? Conseguia fazer fotocópia e mandar fax super rápido, tá? E aí chegava uma máquina nova que tinha a mesma função e eu ficava paralisada na frente da máquina. Mal-humorada porque tinha que aprender tudo de novo, mas por quê? A outra quebrou. E aí, depois de uma semana, a gente já acostuma, vira um hábito, como tudo na vida, e você entra nesse novo ritmo, que é basicamente o que a gente está fazendo depois dessa pandemia, né? Sem dúvida. A, Oi, Ana. a Ana está falando aí, você consegue ler? Quer ler, Débora? Peraí. É, motivação para o recomeço. Uhum, É isso mesmo. uhum. E a Joana está falando, E aceitar uma calmaria, o silêncio é complicado para quem tem uma vida acelerada. você sabe, olá Maurício, tenho um amigo, um primo do Chile que apareceu por aí. Que, os chilenos estão querendo praticar portunhol. Ótimo. A verdade é que a Denise está falando, as mudanças assustam, mas conseguimos em pouco tempo nos adaptar totalmente. E se a gente pensasse com essa filosofia, a gente abraçaria e aceitaria com muita mais facilidade todos os desafios e as mudanças que a gente tem no dia a dia, né? Sem dúvida. E assim, passar por esse momento de pandemia, de fato, é uma aceitação muito grande, né? Uhum, Eu uhum. acho que muitas mudanças internas surgiram aí nesses, sei lá, 190, 80 dias que estamos, né, numa vida completamente diferente, né? É. E a gente tem que ver e valorizar nossos filhos, né? Essa geração mais jovem. Eu acho que a maioria deles tem aceitado essa mudança com bastante facilidade, pelo que eu tenho percebido. Né? E eles deveriam ter mais dificuldade que a gente, porque a gente, na época que era criança, conhecia outro estilo de vida. Né? Nossos. É, mas quando a gente era criança não tinha internet, né? Uhum. Não tinha joguinho no
celular, né? Eles, né, nossos filhos de 20 anos, vamos falar entre 1 e 20, 25 anos, eles cresceram, a maioria deles, com um mundo muito rápido, como a gente estava acostumada, muito acelerado, né, com uma vida social muito ativa, com muitos estímulos de toda índole, né? E eles têm aceitado com muita calma, eu acho que eles têm abraçado esse novo ritmo de vida que eles estão levando. E Às vezes até mais fácil do que a gente, né? exatamente, e eu acho, isso me faz pensar que esse ritmo de vida novo, esse novo mundo que a gente tem que ver mais com nossa essência humana que o que a gente estava vivenciando. Por isso que ele tem sido aceito com mais facilidade. Eu acho que é natural para o ser humano ter uma vida um pouco mais devagar, é, menos capitalizada, né? Menos capitalista, com menos compra, com menos saída, com menos estímulo. Eu acho que não, é parte da nossa essência, por isso que fica mais fácil essa aceitação. Agora, pelo outro lado, essa demanda da vida tão acelerada, né, e todas as cobranças econômicas que a gente tem tido durante todo esse período antes da pandemia, a gente aceitou, mas trouxe na nossa sociedade um desgaste incrível, né? Então, eu acho que estamos no caminho certo, com muito sacrifício, mas estamos no caminho certo. Sim, eu também acredito que sim. A gente vinha de uma topada de acontecimentos que não que precisavam de fato ter uma parada Uhum, para que algumas coisas fossem colocadas nos eixos, né? uhum. E tentar de fato um crescimento mais saudável, mais próspero, mais, né? Uhum. Eu vou ler mais uma vez a carta para ver o que aparece para a gente. Para quem entrou agora, a carta do oráculo número 16 é aceitação. E fala assim: acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida. Deixar-se fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida em seu coração. Muito bem. Oi, Jaciara. Oi, Rejane. Oi, meninas. Oi, Jace. A Ana está dizendo, minimismo, devemos priorizar o que realmente é necessário. Verdade, é uma vida com menos mimimi, né? Exatamente. E eu li uma... unir-se ao fluxo da vida e deixar-se fluir. No fundo, a gente tem que parar de pôr resistência, né? Uhum. E eu acho que nessa parte que a gente está vivenciando hoje, de se reintegrar, né, a sociedade depois da pandemia, a gente tem que parar de pôr resistência e ter as mesmas expectativas que a gente tinha antes da pandemia, que as coisas eram de certa forma, a gente agora tem que fluir e ir com o fluxo, né? Porque assim, ainda tem esse debate de pessoas falando, mas as pessoas vão no shopping, por que elas vão no shopping? Tá? Eu, por exemplo, eu estou aqui hoje em uma pequena fazenda no interior de São Paulo. Eu decidi sair, né, porque já precisava mudar o ambiente. Decidi sair porque eu falei, vamos a movimentar as coisas, ajudar a movimentar as coisas economicamente, as pessoas precisam trabalhar, as coisas estão voltando, mas ainda a gente vê muita resistência, né? E crítica de quem decide se incorporar a um ritmo diferente do que você escolheu, né? E eu acho que isso é uma decisão muito pessoal. Eu, pessoalmente, estou me tentando incorporar, a gente foi incorporada a trabalhar, né, no shopping desde o dia 15 de julho. Tudo bem que a gente não está fazendo muita coisa, mas a gente está lá presencialmente, fisicamente. E assim, tivemos que aceitar o fato de atender o cliente diferente,
a gente não pode mais ter aquele contato tão pessoal que a gente Uhum, tinha, uhum, né? A gente tem que ter uma barreira entre nós, né? uhum. Mas nós estamos lá, né? Faz 45 dias que nós não Exatamente, estamos lá, quarenta e né? cinco dias que a gente está em contato, né? Reaberto. A Regiane está falando, aceitar a nossa essência, o divino está em nós. Né? A verdade é que falar dessa parte da carta que a carta fala, né? Descobrir o divino dentro de nós mesmos, é inevitável a gente falar de uma prática espiritual. Tá? E eu, pessoalmente, não gosto muito de falar tão focada em coisas de religião ou espiritualidade, porque acho que é um trabalho muito pessoal. Eu, pessoalmente, fui criada católica. eh, no Chile, 95% do país era católico quando eu fui criança e adolescente. E, e eu acho que para encontrar a parte divina, né, a gente precisa falar um pouco de espiritualidade ou de religião. Oi, Sandra. Vou ler aqui um comentário antes de eu continuar com a ideia. A Ana está falando: a pandemia me ensinou uma coisa. Devo e posso levar a vida de forma mais leve, tranquila, todos em seu tempo é possível. Essa é uma perfeita definição de aceitação. Então, eu estava contando para vocês que eu fui criada católica, mas depois a vida me levou em diferentes caminhos e minha prática eu não tenho religião, tá? Gosto do mundo espírita, também gosto do budismo, então sou uma mistura entre essas duas coisas. Mas eu acho super importante a gente desenvolver uma parte espiritual, deixar porcentagem de nosso trabalho diário, né? Semanal, mensal, estou falando de nosso dia a dia, tem que ter um foco espiritual, direcionado em qualquer tipo de crença, tá? Em qualquer vertente, sempre que ela seja positiva, por favor. Nada de magia negra por aqui. Porque através dessa dedicação na parte espiritual, que a gente consiga se conectar com essa divinidade que existe em nós mesmos. Sem esse trabalho espiritual individual, a gente nunca vai conseguir enxergar essa parte. E nessa fase de pandemia, que a gente ficou trancada em casa, né? Ouvindo tantas ainda, né? Tantas pessoas que desencarnam, tantos falecimentos, tantos sofrimentos das pessoas idosas, de familiares que ficam sofrendo pela morte dos seres queridos, né? Eu, eu acho e acredito que a espiritualidade tem sido um ponto que de uma despertada, eu acho que deu uma chacoalhada nesse canto interno nosso que estava adormecido. O que você crê, Débora? Perfeito isso. Eu acho mesmo porque às vezes pensar que algo além disso daqui, né, exista, nos faz aceitar de fato melhor tudo que a gente está passando. Uhum, uhum, Mesmo a perda de uma pessoa muito querida, o sofrimento de alguém que, sei lá, perdeu o emprego, está passando por muita necessidade, enfim. Mas acreditar que existe de fato algo que nos rege, uhum, né? uhum. Faz com que a gente aceite melhor as coisas e consiga encontrar esse divino, né? Que de fato faz muita diferença, acho que na nossa vida, né? Uhum. A gente teve que aceitar essas condições da pandemia, basicamente porque a gente teve que aceitar que não depende de nós, que tem uma força maior lá mexendo. E de verdade a gente percebeu que a gente não podia fazer nada para Uhum, mudar esse uhum, cenário, uhum, né? uhum. Não era eu estava em casa porque eu queria estar em casa. Não, eu estava em Não tinha casa porque eu não opção. podia ir. Eu não podia ir ao mercado, eu não podia ir ao shopping, né? Então, a gente ficou limitada a uma coisa que não era da nossa vontade, Uhum, né? uhum. E
E E ainda a gente estamos, precisou né? passar por isso, né? Ainda Sim, estamos nessa situação de ter que aceitar as condições que são impostas pelos políticos, né? Pelos médicos, por toda a parte da segurança mundial de saúde. eh, mas a gente sabe que vai além disso, né? É outra essência dessa situação. Mas, enfim, eu acho que vale a pena para quem não começou, mas acredito eu que todo mundo que está aqui fazendo oráculo com a gente tem esse lado espiritual, por isso que a gente se encontra aqui toda terça-feira, né? É, é como quando eu trabalhava com alimentação, só apareciam essas pessoas que já estavam comendo certinho, as que não comiam certinho não vinham assistir a palestra, né? A gente atrai as pessoas que têm afinidade. Mas eu acho interessante a gente se focar e entender quanto dessa divinidade existe dentro de nós, né? E, enfim, pegar um texto com algum contexto religioso, livros de autoajuda, né? A Bíblia, o Novo Testamento, eu acho que vale a pena entrar em esse tipo de leituras de vez em quando para a gente se identificar com esses processos, esses procedimentos. sem dúvida. A Ana está falando. A Ana está dizendo a insignificância humana. Uhum. Eu acho que assim, o ego que a gente tinha diminuiu um pouquinho, né? Espero eu. Eu também espero que passaremos a nos tornar seres humanos melhores, né? Uhum. Olha, a gente estava muito nesse piloto automático, né? De que a gente tinha controle absolutamente de tudo. E como já falamos muitas vezes, a gente nunca imaginou que poderia acontecer um evento como que a gente está Dessa vivenciando. grandiosidade. Uhum, uhum. De literalmente todo um sistema mundial sair fora do equilíbrio que estava, se a gente conseguia chamar de equilíbrio, porque a verdade é que estava no desequilíbrio, né? Agora que a gente está tentando equilibrar as coisas, né? É, então, eu acho que esse, a pandemia tem sido a aceitação de começo até agora, e acho que vem muito mais aceitação pela frente, aceitação com nossas limitações e nossas capacidades também, né? Você E acha... até uma aceitação com a nossa ansiedade de que as coisas terminem o quanto antes, né? Uhum, uhum, Acho que tudo tem de fato o seu tempo. Algo programado está por vir, e que a gente sempre acha que seja o melhor para todo mundo, uhum. né? E aceitação com nossa convivência familiar, né? Quem pensou que ia ter que ficar trancada todo esse tempo em casa com o marido e os filhos? Sem dúvida. Foi uma aceitação bem grande. Para todos, né? Para todos, né? Isso de não poder sair e fugir, né? De vez em quando, foi... Vou até a padaria e já vou. Não podia, tinha que resolver naquela hora mesmo. Uhum, uhum. Aceitando as nossas limitações. Mas é interessante que esses aprendizados da pandemia não fiquem só para a pandemia, né? Que a gente consiga levar para frente. Olha, a gente é capaz de mudar, é capaz de se sentir, de aceitar os desafios, de se adaptar a situações que a gente pensou que nunca ia conseguir se adaptar. Tá todo mundo dando risada aí do meu comentário da convivência familiar, né? Foi Valtinho. Acho super importante que essas coisas positivas que a pandemia trouxe para a gente fiquem com nós, né? E que a gente consiga preservá-las e não esquecer no tempo. Tão rapidamente as coisas voltem ao normal e a gente se esquece de tudo que a gente passou, né? Aí não vale, né? Uhum, Aí não teve aprendizado nenhum, né? uhum, exatamente. E o que mais que temos aqui? Unir-se ao fluxo da vida, né? Unir-se ao fluxo da vida
porque somos todos responsáveis, né? A gente já sabe que o vizinho do lado faz tem uma repercussão na vida de você, na tua, né? Esse aqui foi uma consequência mundial. O cara na China decidiu comer uma sopa de morcego e olha aqui os coitados no Brasil, no Chile e nos Estados Unidos, chegou ao outro lado, né? Então, a gente é parte do fluxo de vida. A gente se une através da aceitação a esse fluxo de vida, mas a gente tem que se unir com consciência, né? Sem egoísmo, sair do ego e se preocupar pela ele impacto, pela consequência que tem nossas decisões no outro. Eu acho que isso também tem sido um aprendizado muito importante nessa pandemia. A Denise está falando que as pessoas esquecem muito rápido. Todos nós, porque somos todas pessoas aqui no Oráculo, esquecemos muito rápido, né? Eu que gosto de todo esse autoconhecimento, que estou sempre lendo, estudando, eu esqueço muito rápido também, né? E o que falamos no começo, mas as coisas negativas a gente não esquece. Pois é, podíamos esquecer essa parte, né? Uhum, Seria mais leve. uhum. E mulher tem uma memória muito boa, né? Eu não sei se todas as mulheres, né? Principalmente essas coisas ruins, né? Eu acho. Acho que ficam todas guardadas dentro de uma caixinha. Vai guardando. Aí não gostei disso, guarda, não gostei. Aí um dia resolve tudo para fora, né? Tudo que aconteceu de ruim, né? E isso acontece muito com o marido da gente. Meu marido está aqui pertinho e ele está dando risada que eu não consigo ver o rosto dele porque está virado para o outro lado, né? Mas a mulher tem uma memória excelente. Então, sobretudo nessa parte, quando você está namorando, no começo do relacionamento, os coitados fazem um erro e você começa a tirar da caixa das lembranças a primeira besteira que ele fez quando vocês começaram a namorar, e não porque você fez isso aqui, não, você fez isso, você lembra? E os coitados ficam olhando para você com uma cara tipo assim, não acredito que essa mulher tem toda essa capacidade de Capaz de lembrança. eles perguntarem, acho que não era comigo que ela namorava, porque eu não me lembro de nada que eu fiz. Mas eu, pessoalmente, e vou agora, depois que a gente acabar o oráculo, eu sempre coloco um desafio, mas eu acho que vou pôr esse desafio em mim e vou convidar vocês a fazer esse desafio de começar a lembrar as coisas boas, né? As coisas positivas que as pessoas fazem pela gente e que a gente fez pelos outros, não as coisas negativas, né? Porque a gente Sim. consiga, isso também, a gente falou da parte espiritual que a gente tem que desenvolver, mas a gente prestar atenção a essas coisas positivas que recebemos e que a gente conseguiu dar para os outros, isso também é divinidade, tá? E isso é você potencializar as coisas positivas, as coisas boas que você tem. Quando você potencializa as coisas boas e positivas, você aumenta essa energia e você cresce, né? Aí aumenta sua Às vezes luz. é tão, às vezes é tão mais fácil você olhar para uma pessoa e falar, nossa, olha só, ela é meio gordinha. Você não pode olhar para ela e dizer, nossa, ela tem um cabelo lindo. É tão mais fácil, né, dizer o ruim para depois dizer o bom. Eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer. Gostei. Ao invés de pensar no ruim, já pensar no lado positivo. Uhum, uhum. Ela é gordinha, mas ela tem um cabelo lindo, ela tem um olho azul maravilhoso, né? Mudar nosso olhar, né? Nossa percepção das coisas. Eu acho super bom o que você falou, Débora. É verdade. Olhar um mundo de um jeito diferente. Uhum. E isso é aceitação. É aceitação. E assim, a gente aceitar também um elogio. É tão difícil, às vezes, a gente aceitar um elogio, né? E, A gente fala, "Ah, imagina, e eu mulher sou tem assim, muito não sei o que, problema com muito isso. obrigada." A Ana está É, falando aqui, nesse tempo em que todos estivemos em casa, aprendemos a reconhecer nossos filhos, maridos e esposa, mas principalmente nós mesmos quanto à paciência e à resiliência. Exatamente, exatamente. paciência é a palavra da vez, né? Paciência é a palavra da vez. E paciência ajuda com a aceitação. São duas coisas que estão unidas, né? Sim.
E você estava falando, eu pensei alguma coisa, mas aí li a mensagem e esqueci o comentário que ia fazer. Você estava falando de prestar atenção às coisas positivas, né? É, ah, é, aqui que a gente liga a nossa mente, né? A gente fala que você atrai o que você pensa. Então, se a gente fica sempre pensando nas críticas, né? Traz críticas e coisas negativas para a gente, né? Em vez de você aumentar, né? As coisas positivas, você, né? E aqui fala numa parte, deixa eu ver aqui, deixar vir até você o que já é seu por direito. Né? Isso é super Isso. importante. E você estava falando, agora lembrei, que perdi o fio aí, mas agora lembrei que você estava falando que a gente tem muita dificuldade em aceitar elogios e coisas positivas. Né? Eu sou vítima dessa situação, mas eu estou há muito tempo fazendo um trabalho para tentar aceitar. E eu acho que mulher, de modo geral, tem muito problema com isso, porque como nós somos mais, a gente tem a tendência a sempre sacrificar pelo outro. Né? A gente sempre está preocupada de ajudar nossos filhos a desenvolver a vida deles, a gente dá apoio na casa, apoio ao marido com as necessidades deles, e a gente vai esquecendo, né, da essência, da nossa essência, e a gente Nossa se acostuma a necessidade. ficar por trás do cenário das coisas, né? E aí, quando alguém vem e fala alguma coisa legal, a gente não está mais acostumado, então a gente se sente desconfortável. E sempre falam, tem um exemplo assim, que a pessoa vem, ah, que linda sua blusa. Ah, mas ela é velhinha, É nossa, tão leve. baratinha. A verdade, ah, nossa, tá toda estragada, eu costurei. Né? Por que a gente tem que pôr essa explicação para justificar um elogio, né? Porque, né? Então, mas tem que falar muito obrigada, é linda mesmo, né? Exatamente. Mas a gente sempre, oh, que bonito está seu cabelo. Ah, mas nem lavei, nossa, não é, né? Então, eu acho que esse também é aceitação super importante, né? Que tem muito a ver com o amor próprio de nós mesmos, de nossos cuidados. Isso mesmo. Uhum. É, é o deixar fluir, de fato. O deixar fluir e, né, receber o que já é seu por direito. A gente fica Isso uma vida toda pedindo, né, receber as coisas que a gente quer, que não tem nada de errado, todos temos nossas metas, todos temos nossas necessidades, a gente fica pedindo, pedindo, pedindo. Muitas vezes as coisas já chegaram, mas a gente não consegue nem enxergar que estão ali. Né? Pois é, querida. E aí? Ainda está você nervosa? tem que falar de uma coisa, o sorteio. Ah, Não verdade. pode Ainda bem que eu te falei, né? Para me lembrar, que aí eu fico empolgada com essas coisas que eu gosto. A gente vai ter um sorteio entre os participantes do oráculo, que será feito durante a semana. A gente está sorteando um prato, tanto do restaurante Quintal, como do Cook for You, que são os dois restaurantes que a gente administra e trabalhamos com muito carinho. E para fazer uma coisa pelos participantes, pelos amigos que estão com a gente, já que a gente está quase no horário normal de funcionamento, né? E o shopping é um shopping super agradável, com muitos cuidados de segurança, né? Eles têm todos os detalhes cuidados para estar em um ambiente seguro. A gente vai sortear e vai mandar para vocês para vir a conversar com a gente, venha almoçar, venha jantar, venha retirar e leve para casa se você não se sente à vontade ainda saindo. E a gente E vai se sortear fizer para parte vocês. do nosso caminho de volta, a gente leva na residência, não tem Exatamente, não tem problema, né? problema, não tem problema, mas queremos que vocês experimentem nossos produtos. É uma forma de agradar vocês e de a gente se sentir útil, que isso é super importante, né? A gente está nessa fase, a gente chegou aqui na fazenda e o menino tão atencioso, eu acho que ele estava tão feliz de voltar a trabalhar, né? Fazer alguma A coisa, fazer né? alguma coisa. E que isso é super importante, a gente não percebe, mas a parte social não é só sair, né? A parte social a gente pensa, ver nossos amigos, né? Ir na casa
beber um drink com as amizades, mas nosso trabalho ocupa 70% de nossa parte social, né? Então, a gente ficou trancado em casa, deixando de ver nossos companheiros de trabalho, a gente que trabalha em restaurante. Eu trabalho em restaurante, principalmente porque eu adoro o contato com o público, tá? Eu gosto de falar com os clientes, gostou da comida, eu gosto dessa troca de informação. E a gente perdeu isso, né? Sem dúvida. Então, assim, isso de se reintegrar nesse movimento econômico também é a oportunidade de todos nós poder voltar a fazer nosso trabalho, né? Enfim, É isso. começamos com a aceitação, mas apareceram muitas coisas, tudo foi aceito. Então, Débora, a próxima, você se deu muito bem, não está tão nervosa mais não, viu? Muito obrigada, agradeço, muito obrigada. Adorei, foi Que muito bom. legal. Você vai ficar por aqui no mês de setembro todo. Então, a Tá gente vai bem. vendo você desabrochar e florescer, né? Eu aceito esse desafio. Que bom, gostei, gostei. Para todos os que estão participando pela primeira vez, os amigos, parentes e conhecidos da Débora, bem-vindos. Tem sido um prazer poder compartilhar essas palavras com vocês. Espero que tenham gostado. Vamos a postar na semana o ganhador dos 2 pratos que a gente vai sortear. E isso. Aceitação para tudo o que aconteceu hoje. E a gente para quinta-feira. A internet. Alguma coisa aconteceu com a internet. Estou aí? Voltei? Voltei. Isso, eu estou te Tá vendo. bom, queridos. Então, aceitação é a palavra de hoje, oráculo número 16. E com aceitação a gente vai encontrar o divino em nós, né? O divino nos outros, para receber tudo o que temos direito e viver a vida de uma forma muito aconchegante, com muito amor e com muito carinho. Obrigada, Deb. Amei ter você. A gente se vê daqui a pouco no nosso dia a dia e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Bom feriado, bom Combinado. final de Contei para semana para quem tudo. já começou e quem vai começar. Um beijo. Obrigada. Beijo, tchau.